Olá, alunos do CMCT São Miguel, dando continuidade às nossas aulas aí via internet. Hoje, atendendo a pedidos, eu vou falar um pouquinho de coisa que a gente já viu em aula, que é a troca de tomada de 10 amperes, que é essa que está aqui na parede, por uma de 20 amperes, tá? O que está acontecendo muito? Meus alunos vão lá na casa dos clientes arrumar um micro-ondas e descobre esse aparelhinho aqui. Acredito que todo mundo tem um desse em casa, né? Vende em qualquer casa de material para construção. Isso aqui é um adaptador. Qual que é o problema desse adaptador no caso dos aparelhos que requerem mais corrente de energia? A tomada de 10 amperes, o fio tá lá dentro, com geralmente 2,5, que suporta, né, 21 amperes. Só que essa tomadinha aqui, ela só consegue te oferecer 10. Você vai colocar o adaptador e vai colocar o aparelho de 20 amperes. Eu vou colocar dois aqui, um do lado do outro. Não sei se dá para perceber aí a diferença. Dá para perceber sim. Esse é de 10, esse é de 20. Isso aqui é o cabo de uma chapinha. E isso aqui é o cabo de um secador de cabelo. O que acontece? No caso desse daqui, ou da maioria dos micro-ondas, ferro de passar roupa também está vindo com esse de 20. Por quê? Porque ele precisa de mais corrente para trabalhar. Lembra das nossas aulas? Então a tensão é a mesma, 110 volts nos dois, porém a corrente que ele precisa, a quantidade dessa tensão, para aquele secador trabalhar melhor, ela é um pouquinho maior. Então você faz isso aqui e coloca aqui. Nossa, né? Parece que resolveu o problema, mas não resolveu. Por quê? Esse adaptador aqui, por a tomada ser de 10 amperes, ele não consegue oferecer a amperagem que o aparelho precisa. Então, por exemplo, no caso de um secador de cabelo que não tem placa, não tem nada, um air fry, ela vai esquentar e vai começar a derreter aqui. E o aparelho vai sempre estar querendo puxar mais energia, porque isso aqui não está oferecendo. O micro-ondas, ele tem placa, então ele é um pouquinho mais sensível. O que acontece com o micro-ondas? Ele vai começar a danificar a placa dele. Então, sempre que você for arrumar um micro-ondas na casa de alguma pessoa, que você perceba que a tomada da pessoa não é condizente com o plug, ou seja, o plug é de 20 e a tomada é de 10, você aconselha e você já coloca no preço do seu serviço já a troca dessa tomada, porque 6 meses depois, 1 ano às vezes depois, esse micro-ondas vai dar problema de novo, sem contar com o uso errado da energia, que vai ocasionar um desgaste maior da energia da pessoa e ela vai acabar pagando na conta de luz. Eu comprei essa tomadinha aqui da FAMI, tá? Daqui, ó, da FAMI. Olha lá em cima, ó, 20A, né? 20 amperes. E até uma dúvida que uns alunos me trouxeram, um pessoal que me perguntou na internet também. Mas se eu quiser colocar um aparelho de 10 amperes aqui, também funciona? Sim. Essa da FAMI, eu fui atrás, pesquisei. Essa da FAMI e a da Pial, elas são para aparelhos de 20 amperes. Só que os bornes dela lá dentro, eles têm meio que uma molinha. Então, se o aparelho for de 10 amperes, ela também encaixa certinho, tá? Não vai ter problema, tá bom? Eu vou trocar aqui na continuação e a gente já volta a se falar. Bem, para trocar a tomada não tem muito segredo, né? Como a gente fez em sala, se você não tiver total segurança, você vai lá na caixa no QDC, com a distribuição central. Se tiver lá marcadinho quais são a da tomada, qual é da lâmpada, você desliga só da tomada para não ter perigo, tá? Se você já tiver um pouquinho mais de segurança, você pode trocar sem desligar lá, porque às vezes o proprietário da casa está usando outras tomadas, alguém está assistindo televisão, vai desligar o Wi-Fi, alguma coisa. Então dá para você trocar também com a energia ligada sem muitos problemas, tá? Esse espelho aqui, ó, isso aqui, né, lembra, chama espelho. Esse espelhinho ele não tem parafuso. O que eu comprei é mais novo, ó, e veio com parafuso ainda. A maioria tá vindo sem parafuso assim por uma questão de acabamento, para ficar mais bonitinho, né? Você geralmente tira ele aqui por cima.
ele é só encaixado na outra peça de plástico, né? E aí essa peça de plástico é a que você vai desparafusar, tá? Vou desparafusar aqui rapidinho pra gente chegar na tomada. Tá. Dá pra usar essa tomada em outro lugar? Dá. Se é um lugar que você sabe que só usa 10 amperes, não tem problema. Você pode colocar essa tomada lá no lugar que vai um aparelho de até 10 amperes, tá? Ventilador, uma televisão, a maioria dos aparelhos, tá? Bem, olha como tá aqui. Eu vou chegar o vídeo mais próximo para vocês verem como tá derretido isso aqui, exatamente por isso, porque a pessoa usava o secador de cabelo com esse adaptador. Então a energia chegava bem até aqui, até esse ponto do borne. Daqui ela filtrava, né? Ela passava meio que por um resistor, que seria isso aqui, né? Esse aqui vai trabalhar aí como um ponto de resistência da energia, e depois ela ia com toda a força pro secador de cabelo, tá? Então, olha aqui como que tá essa tomada, que perigo de dar um curto, de queimar um aparelho, de tomar um choque, tá? Essa casa é um pouco mais antiga, ela não tem fiação de terra, tá? Então, mas isso aí já não é um problema muito da pessoa que vai trocar essa tomada. E, por exemplo, no caso desse secador de cabelo, não teria tanta diferença ter o terra aqui ou não, porque ele já não foi quebrado aqui no meio, ó, como tem algumas pessoas que fazem, tá? Ele já não tem a proteção de terra nele, tá? Eu fiz um desenho mais ou menos para vocês entenderem o que acontece ali dentro. Ó, tá aqui a tomada, né? Se fosse uma tomada nos padrões da NBR 5010, seria o neutro, o terra no meio e o fase, certo? O adaptador aqui no meio e esse plug, perdão pelo desenho aí, se eu achar uma imagem melhor na internet eu coloco para vocês. E esse plug aqui, simbolizando o plug de 20 amperes. Isso aqui embaixo, ó, que eu fiz, é o que representa, ó. A energia tá vindo, esse adaptador, ele meio que dá uma segurada na energia, para depois ela expandir de novo. Essa segurada é o que não é legal. Do jeito que tá aqui, eu não consigo desparafusar, né? Obviamente. Então essa tomada aqui, ela já vai daqui direto pro lixo, tá? Mas lembra que a gente tá com a energia, né? Tá com a energia, ó. Eu tô com o meu multímetro aqui. Vocês já ouviram o barulho do secador funcionando. O multímetro aqui, a gente vai testar a energia viva, ele tá aqui no 250. Por quê? Eu sei que essa tomada é 110, mas no multímetro ele vai até 250 porque ele aguentaria uma tomada 110 ou 220. Algumas pessoas, por segurança, colocam no 1000. Como eu vou testar aqui coisa de 4, 5 segundos, no 250 já suporta, tá? Deixa eu só arrumar aqui para ver se... Percebe se você consegue ver aí mexendo o ponteiro aí, marcando a tensão que tá chegando. Opa, não tem problema. A gente faz até dar certo. Viu mexendo lá, ó, foi até o meio. Esse meio ali é onde está o 120, ele está entre 100 e 120, tá? Bem, se aqui tivesse funcionando, se aqui tivesse bonitinho, a gente desparafusava e colocava a tomada nova. Como a energia tá ligada, qual que é a dica que eu dou para vocês? Não desparafusa os dois, deixa os fios vivos aqui e depois parafusa a tomada nova. Qual que é o certo para você fazer? Você desparafusa um, vamos supor do lado direito, e parafusa aqui do lado direito, tá? Depois que aquele fio já está preso aqui, você parafusa o outro, tá bom? Dá uma olhada aí como que eu vou fazer agora. Nesse caso aqui, eu vou cortar, tá? Porque não dá para reaproveitar aqui não. Então eu vou cortar os fios para fazer a instalação da tomada de 20. Bem, vamos lá. Meu alicate de corte tá aqui, tá? Lembrando, eu tô usando a energia viva, né? Então,
Eu tô com um calçado de borracha, tá? Tô com a roupa também protegendo, porque qualquer parte do meu corpo, eu tô aqui, vocês estão vendo que eu tô sentado, porque a tomada é uma tomada baixa. Qualquer parte do meu corpo pode virar o neutro e eu posso tomar um choque, tá? Então a gente tem que tomar as precauções. A primeira é aquela, você só vai mexer com um fio de cada vez. E a segunda é você estar com a roupa adequada aí pro serviço. Então, ó, cortei esse fio, tá? Ele tá bem judiadinho, mas a gente não vai mexer nisso agora, porque a intenção aqui é só mexer na tomada em si, tá? Vou dar uma descascada nele aqui. Às vezes lá na sala a gente faz as coisas em cima da mesa e é bem fácil, mas na casa do cliente, na casa da pessoa que você vai fazer, você tem que fazer onde tá. Então às vezes é embaixo, às vezes é em cima, né? Às vezes você tem que ficar pendurado na escada fazendo isso, então tem que tomar cuidado, tá? Então, como eu disse, ó, um só tá solto aqui, e eu vou já colocar ele aqui e já vou isolar ele na própria tomada, tá? Então não vai oferecer muito perigo pra mim. Por quê? Ele já vai ficar preso aqui, ó. Então o outro não vai entrar em contato com ele de forma alguma, tá? Importante aqui, você não pode desparafusar muito, porque senão você solta as duas plaquinhas. E na hora de parafusar de volta, você tem que apertar bem, tá? Como você sabe se apertou bem? Você pega o fio aqui, ó, e tenta puxar com força, tá? Pra saber que o contato foi bem feito lá dentro. Aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Tá bem feinho aqui. Ó. Olha como que tava. Então ele tava ao ponto de causar um acidente aqui nessa casa, tá? Essa tomada já vai ser, infelizmente, ela vai ser descartada, tá? Aqui, ó, só tô vendo o melhor jeito de descascar aqui esse fio. Vocês percebam que é um fio rígido ainda, né? Não é o cabinho. Então a gente já nem usa mais esse fio. Só que essa casa que eu tô aqui, ela facilmente tem mais de 30 anos. Então, ela vai precisar de uma, né, num tempo próximo, ela vai precisar de uma reforma geral na parte elétrica. Vindo desde lá da caixa do QDC, né, da caixa de distribuição central, até as tomadas, os interruptores, os pontos de luz, tudo. Porque ela tá com a fiação que já não é mais usada. Eu percebi aqui também que falta tomada na casa, né? Porque se a gente pensar 30 anos atrás, os aparelhos que tinha e pensar hoje, né? É muita diferença. Então, é o que a gente fala na aula. A gente faz a instalação elétrica não pensando somente no agora. A gente estuda um pouquinho da vida do cliente, de quem a gente vai fazer a instalação, e pensa no depois também, nos aparelhos que ainda vão vir. Finalizando aqui, ó, o fio já tá descascado. Parece que não, mas esse fio aqui, ó, ele tá um pouquinho maior do que precisa, tá? O que vai entrar na tomada é menor que isso, porque só para entrar e não ficar sobrando nem para o lado de fora da tomada, nem para o lado de dentro, tá? Para evitar outro ponto aí de resistência.
Então você pode cortar aqui um pedacinho, ó. Tá? É só o toquinho. Se fosse o cabinho, é bom dar uma apertadinha neles, tá? Tá, aqui, ó, do jeito que... Pronto. Pronto. Essa tomada já tá feita tanto para 10 amperes. Prontinho, a tomada já tá aqui pronta tanto para 10 amperes, né, firme, ó, quanto para os 20 amperes, tá? Então a energia que vem de lá consegue alimentar da forma correta o aparelho que precisa dos 20 amperes, tá? Dúvidas, comentários, podem deixar aqui no vídeo, podem mandar lá no grupo do WhatsApp para mim ou para o professor Paulo Ricardo ou professor Rado. A gente vai ter o maior prazer em comentar, responder e ajudar. Um abraço, até a próxima aula.